as crianças, a salinha para separarmos. De quantos anos? Até 4 anos. Amém? Glória a Deus. Jesus está presente. Amém. Aleluias. O livro de Levítico, passagem bastante conhecida, capítulo 6, versículo 8. Aleluias. E nós vamos ler até o 13. Glória a Deus. Levítico, capítulo 6, versículo 8 ao 13. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará cinzas para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Fecha a sua Bíblia. Vamos fazer uma oração. Mas nessa oração quero que você somente louve ao Senhor. Louve ao Senhor pela sua grandeza. Louve ao Senhor pela sua bondade. Louve ao Senhor pela misericórdia. Louve o Senhor pela o cuidado dele sobre a sua vida, a sua casa, a sua descendência, sobre o seu lar, sobre tudo na sua vida. Que você possa levantar a sua mão e somente adorar, louvar o Deus soberano, majestoso, glorioso, santo e verdadeiro, que é o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que se faz presente neste lugar. Pai querido, Deus de glória, Santo de Israel, Pai majestoso, nós queremos louvar o Senhor, meu Pai, pois Tu és Deus de amor, Tu és Deus de bondade, Tu és Deus de misericórdia. Eu louvo o Senhor pela Tua presença majestosa, soberana, real e verdadeira neste lugar. Eu louvo o Senhor pela Tua igreja reunida neste lugar para adorar. Eu louvo o Senhor pela Tua igreja reunida neste lugar para reconhecer que Tu és santo, que Tu és verdadeiro, que o Senhor é real. No nome de Jesus nós louvamos ao Senhor. A Ti a honra, a glória, a adoração, meu Pai. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem muito conhecida, principalmente o versículo de número 13. Quem não sabe este versículo de cor? E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É bastante conhecida. Mas antes de nós chegar aqui onde o fogo arderá continuamente sobre o altar, para acontecer isso tem um processo. O povo de Israel, ele era um povo nômade. Quando Deus chamou o povo, a partir de Abraão, ele era um povo nômade. E nós vemos que desde o início, desde quando Deus chama Abraão e faz a promessa que através de Abraão ia fazer dele uma grande nação, Deus já institui ali para Abraão, para ele estar levantando o altar para adoração. Altar
Na época do povo de Israel, ali quando Deus chamou no Antigo Testamento, o altar, ele era uma edificação, ou era um monte de terra, ou era feito de pedras. Aqui na igreja nós vemos o altar como se fosse essa elevação e aqui é o púlpito. Mas o altar, para vocês entenderem, no Antigo Testamento, seria esse formato aqui. Ele não tinha essa elevação de baixo, somente essa aqui. E ela era feita de pedras ou de terra. E quando ela era feita de pedra, a pedra, ela tinha a pessoa, quem Deus chamasse para fazer o altar, ele tinha que pegar aquela pedra e montar o altar, só que ele não podia escolher a pedra, trabalhar a pedra para fazer o altar. Ele tinha que pegar a pedra e ele tinha que fazer as pedras se encaixarem para fazer aquele altar e ali oferecer o seu sacrifício. E assim nós olhamos de Gênesis, no Antigo Testamento, desde o início de Gênesis, você vai ver sempre Deus falando para estar fazendo o altar. Quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho, quando eles terminam de atravessar, Deus fala para Moisés pegar 12 pedras do mar e edificar um altar para agradecimento do grande livramento de tudo que Deus fez. Então, Moisés pega aquelas pedras, edifica o altar, e são pedras que não podem ser trabalhadas. Ele tinha que pegar as pedras e ele tinha que fazer elas se encaixarem ali. Então, a ideia de altar no Antigo Testamento é essa. E eu quero trazer uma mensagem aos nossos corações nessa noite, da parte do Senhor, que o tema da mensagem é o cuidados com o altar. Amém? No Antigo Testamento, o altar, enquanto o povo de Israel ele era nômade, ele ficava um tempo ali, fazia suas tendas, fazia o lugar do tabernáculo para poder fazer a adoração do Senhor, ali ele edificava esse altar, e no altar o sacerdote ali sempre oferecia um animal. Nós sabemos que a regra seria um animal que não tinha defeito e até 1 ano de idade. Tinha que ser sem defeito. Então o sacerdote oferecia aquilo para a remissão do pecado, arrependimento do pecado de todo o povo. Quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho e que eles conquistam a terra, ali eles não precisam mais ser um povo nômade. E ali Deus começa a passar para eles como ele queria que fosse. As suas leis, é o que está aqui no livro de Levítico. As suas leis, como aquele povo ia se organizar como uma nação. E ali eles constroem o tabernáculo, feito uma tenda, e ali eles constroem o tabernáculo, lugar onde teria o altar fixo para eles estarem oferecendo aquele sacrifício. Quem oferecia o sacrifício era o sacerdote. A pessoa comum, apenas ela levava a sua oferta e o sacerdote que oferecia o sacrifício sobre o altar que estava edificado já ali na tenda, no tabernáculo, que era o lugar. Aí nós vemos que lá era tabernáculo, mas lá quando Deus fala para Davi, que Davi, Davi, eu não quero mais a minha arca, a minha presença não vai ficar mais no tabernáculo, eu quero que você constrói um templo. E nós vemos que Deus falou para Davi construir o templo, mas quem construiu o templo foi Salomão. Então, a partir daquele momento que foi construído o templo, a arca sai da tenda e vai, a presença do Senhor, a arca, todos os utensílios saem da tenda e vai para o templo que foi construído. Então, o Antigo Testamento, o altar era construído ali, e ele era de bronze, era de ouro, né? Ele era coberto ali, então eu não vou entrar nessa especificação de como era o altar. Eu só quero que vocês tenham uma noção como era o altar no Antigo Testamento. Então, o altar no Antigo Testamento, ele era algo literal. Ele era construção, ele era construído e ali se oferecia o sacrifício sobre aquele altar para a remissão do pecado. E quem oferecia aquele sacrifício era o sacerdote. E aqui nós vemos que Deus passa para dar as ordens a Moisés, para Moisés passar para Arão e os seus filhos, como eles iam estar oferecendo e fazendo aquele sacrifício. Então, no Antigo Testamento, para que o pecado do povo fosse perdoado, era oferecido um animal, e o sangue daquele animal era derramado, e o pecado do povo era perdoado.
Quando eu queria oferecer uma oferta individual, eu levava uma rolinha, uma pomba, e ali o sacerdote oferecia aquele sacrifício. Só que nós vamos andando mais na Bíblia, quando nós chegamos no final do Antigo Testamento e entramos ali no Novo Testamento, nós olhamos que nasce Jesus, o Filho amado de Deus, onde ele olha para a humanidade e ele fala assim, eu preciso salvar aquela humanidade, eu preciso salvar aquela nação, eu preciso salvar aquele povo. Mas quem que eu vou oferecer, como que eu vou fazer? Nasce Jesus e nós sabemos os 33 anos de vida de Jesus, como foi os seus milagres, como foi a vida de Jesus. E ali Jesus, no Novo Testamento, Jesus é oferecido na cruz do Calvário, como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Ali, no Novo Testamento, não mais precisa de ter o altar para poder oferecer o sacrifício. Jesus foi oferecido como sacrifício. Até a morte de Jesus, tinha o templo, tinha o altar, tinha o lugar santo, tinha o lugar santíssimo, tinha o véu que separava, tinha o sacerdote que oferecia o sacrifício. Mas veio Jesus, morreu na cruz do Calvário. Veio Jesus, derramou o sangue dele por amor de mim, por amor de você. A partir da morte de Jesus na cruz, não mais é preciso você oferecer o sacrifício de um animal, mas Jesus ofereceu a própria vida dele. E quando Jesus morre ali, a palavra do Senhor diz ali, que o véu do templo se rasga de cima a embaixo. E ali a separação entre o santo e o santíssimo não existe mais. Ali a separação que havia, onde eu poderia chegar no lugar santo e não poderia adentrar o lugar santíssimo. O véu se rasga, me dando o acesso de estar no lugar santo e também poder adentrar o lugar santíssimo. Através da morte do sangue de Jesus, hoje eu sou esse altar. A minha vida é o altar de Deus. A minha vida é onde eu ofereço o sacrifício do Senhor. Hoje eu não preciso matar um cordeiro. Hoje eu não preciso matar um animal para poder o sangue dele ser derramado para a remissão do meu pecado. Jesus derramou o seu sangue. Jesus foi o cordeiro imaculado, o cordeiro santo, cordeiro puro, um cordeiro limpo, oferecido, para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. E hoje eu não preciso mais levantar um altar. Hoje eu não preciso edificar o altar de pedra. Hoje o altar foi edificado. Eu sou esse altar da nova aliança. Você é esse altar da nova aliança. Você é esse altar do Novo Testamento. Nós somos este altar do Novo Testamento. E no Antigo Testamento, o altar do Antigo Testamento, tinha um sacerdote para poder oferecer o sacrifício. Eu quero que os irmãos entendam a diferença do altar no Antigo Testamento e como é o altar no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos aqui em Levítico, que quem oferecia o sacrifício era o sacerdote. E quando eles fizeram ali o tabernáculo, que colocou o altar, todos os utensílios no templo ali, no tabernáculo, no templo, para poder fazer aquela oferta, o sacerdote, ele tinha uma responsabilidade muito séria. Ele adentrava aquele lugar, ele tinha que organizar o altar, colocar a oferta ali. E o altar, irmãos, o que é interessante aqui, que quando o sacerdote colocou, eu acredito, na minha forma de ver, que quando Deus pediu para eles poder organizar o tabernáculo ali, que eles fizeram o altar no início, eles fizeram aquele altar, organizaram tudo, colocou o holocausto, só que quem acendeu aquele fogo não foi o sacerdote. Quem acendeu o fogo foi Deus. É Deus que acende o fogo para o holocausto. É Deus que acende o fogo no altar.
Então o próprio Deus acendeu o fogo. Por isso que ele dá a ordem, o fogo tem que continuar sempre aceso. E o sacerdote, pela manhã, ele tinha que chegar ali, e ele tinha todo um trabalho para estar fazendo aquela obra ali. Quando o sacerdote chegava, ele tinha que colocar as vestes de linho, ele tinha que colocar as suas roupas, suas vestes, para ele poder tirar aquela cinza. Quando nós vemos uma fogueira, quando você acende o fogão a lenha, que você coloca a lenha, com o passar do tempo, o fogo vai consumindo aquela lenha e vai ficando a cinza, não é? Por baixo daquela cinza tem a brasa. Então, à medida que aquela lenha vai se consumindo, ela vai consumindo e a cinza vai ficando. Então, à medida que o holocausto foi se consumindo durante a noite, a cinza estava ficando ali. Então, o sacerdote ele tinha que chegar e ele tinha que limpar aquela cinza. Ele tinha que pegar aquela cinza, ele tinha que vestir uma roupa. A Bíblia fala muito claro que a roupa era de linho. E ele tinha que vestir aquela veste. E ele tinha que tirar aquela cinza, limpar toda aquela cinza e tinha que colocar ela à parte. Irmãos, a cinza, ela simboliza aquilo que apagou nas nossas vidas. Aquilo que um dia foi aceso, aquilo que eu acendi, aquilo que eu coloquei na presença do Senhor, aquilo que eu era na presença do Senhor, e o fogo veio, consumiu, e eu não tirei a cinza, eu não limpei o altar. A cinza simboliza as muitas vezes que nós deixamos os sentimentos que não agradam ao Senhor tomar conta do nosso coração. Quando nós deixamos os pecados tomar conta do nosso coração. Então, ele tinha que chegar e ele tinha que fazer todo esse trajeto aqui. Então, os cuidados que ele tinha que ter para o altar, o primeiro cuidado era a limpeza. Ele tinha que fazer a limpeza do altar. A limpeza do altar, o sacerdote, a mesma roupa que o sacerdote limpa o altar, ele não pode oferecer o sacrifício. O que eu quero te dizer com isso nesta noite, irmãos? O que a palavra do Senhor vem falar aos nossos corações nesta noite? Quantas vezes eu deixei o sentimento tomar conta do meu coração, a tristeza, a angústia, a falta de perdão, o medo de tomar uma decisão e achar que não estava na vontade de Deus, não estava na direção, não, hoje não, Deus está falando para você fazer, e você diz hoje não, vou deixar mais para frente, eu estou com medo, e a cinza está cobrindo, e a tristeza vem sobre a sua vida, e a cinza está cobrindo, e Deus fala para você ir ali, chegar, pedir perdão, e você fala hoje não, e a cinza está cobrindo, hoje eu errei, mas eu estou com vergonha, não vou pedir perdão, não vou confessar, e a cinza está cobrindo. A palavra do Senhor diz que o sacerdote tinha que chegar e retirar a cinza. Aleluia. O sacerdote da nova aliança, eu sou o sacerdote. O sacerdote do Antigo Testamento tirava a cinza. Quem tira a cinza hoje do altar, que a minha vida é eu que tiro a cinza do altar. Você não vem esperar que o Espírito Santo de Deus, ou o próprio Deus, vai vir tirar a cinza, assoprar essa cinza, porque não é Ele que vai tirar. A responsabilidade de limpar o altar, de fazer a limpeza, de tirar a cinza, é minha, é sua, é do sacerdote. Aleluia. E é eu hoje que tenho que tirar essa cinza. Tem cinza acumuladas em altares. Tem cinza ofuscando a presença do Senhor. Tem cinza ofuscando o brilho do Espírito Santo. Tem cinza ofuscando ministérios. Tem cinza ofuscando dons. Tem cinza ofuscando talentos. Tem cinza ofuscando presença de Deus na sua vida. Tem cinza ofuscando o melhor de Deus para a sua vida. Aleluia. E o sacerdote vestia a túnica de linho. Para eu poder tirar essa cinza, irmãos, não é da mesma maneira que eu ofereço o meu sacrifício.
Eu não posso chegar diretamente, já chegar e oferecer o sacrifício. O sacerdote não podia chegar e oferecer o sacrifício. Tem que fazer a limpeza. E para fazer a limpeza, eu tenho que ter uma veste para fazer a limpeza. É a veste do reconhecimento que eu preciso tirar esta cinza. É a veste da humilhação. É a veste do descer na presença do Senhor e reconhecer que o meu altar tem mais cinza do que fogo. Que o meu altar está coberto de cinza, que o meu altar está buscando a brasa do Espírito Santo. É a veste do reconhecimento que eu preciso de fazer a limpeza. É a veste do descer na presença do Senhor. É a veste da pureza. É a veste da santificação. É a veste da limpeza. Aleluia! Linho, o linho na época do Antigo Testamento era um tecido caro, era um tecido nobre, não era um tecido, era um tecido que as pessoas que tinha mais dinheiro que comprava, porque ele linho é um tecido difícil de tirar, ele é tirado de uma planta, era difícil de cultivo, e na época era difícil, onde mais tinha produção do linho era no Egito. Israel era pobre na questão de ter o linho. Então, as vestes vestes nobre. Para tirar a cinza, você tem que se vestir como filho arrependido. Você tem que se vestir como servo que reconhece que precisa descer na presença do Senhor. Como filho que precisa estar com este altar limpo, que precisa estar com este altar purificado. Para retirar a cinza, eu não posso chegar somente assim, não, e já arrancando, não. Eu tenho que vestir uma veste, eu tenho que descer, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver aonde precisa. Muitas vezes nós somos tão apavorados, muitas vezes nós estamos tão desesperados, por causa das dificuldades, por causa da luta, da correria. Aí às vezes a palavra fala com você aqui, talvez falou na quinta, talvez está falando hoje, ou Deus usou alguém para falar, e você, nossa, eu preciso consertar, e já vai. Não, irmãos. Troca de veste. Se humilha. Desce. Vai buscar a orientação do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes aquilo que você está pensando, que é isso que está errado, é nessa área que eu preciso consertar, não, por causa da correria, da aflição, eu preciso, você não vai enxergar qual é o ponto principal que você precisa para poder arrancar essa cinza. Porque dependendo da forma que você tirar, a brasa está ali, ela vai dar cinza novamente, se você não cuidar dela. Se você não tirar da forma correta, se você não usar os utensílios corretos para que essa cinza venha a ser removida, ela vai cobrir novamente essa brasa que está querendo ali acender, que está querendo ali a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo está querendo dar fogo, está querendo fluir, está querendo aparecer, mas você veio toda apavorada, eu preciso, Deus falou e hoje eu levanto. Mas levanta da sua forma, levanta do seu jeito, levanta sem a orientação do Espírito Santo, levanta sem descer, levanta sem humilhar, levanta sem reconhecer que precisa. Aleluia. Tem cinza? Tem. Mas primeiramente eu preciso vestir das vestes certas, para que eu possa reconhecer aonde eu preciso arrancar essa cinza, para que o fogo possa continuar ardendo continuamente sobre o altar. Não é da forma que eu acho, não é da forma que eu penso, ou talvez pode ser da forma que o pastor falou, o irmão me orientou. Não, a orientação vai vir do Espírito Santo de Deus. Então desça na presença do Senhor, se humilhe, veste das vestes espirituais, para que o Espírito Santo de Deus te oriente, para que o Espírito Santo de Deus venha te orientar aonde é, Jesus, por onde é o caminho, onde eu vou começar a arrancar as cinzas do altar.
Porque com a orientação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, o fogo vai continuar a arder sobre o altar. Porque uma vez o fogo foi aceso. Uma vez o Senhor acendeu o fogo sobre este altar, que é a sua vida. Uma vez o fogo desceu. Uma vez o fogo consumiu o holocausto. Aleluia! Uma vez o Senhor acendeu. Só que Deus quer acender e acendeu esse fogo uma vez. Mas você tem que manter ele aceso. Mas a cinza está aí, tem cinza. E o sacerdote chegava ali, vestia suas vestes, tinha um equipamento certo para ele remover aquela cinza, e a cinza era colocada do lado. E a palavra do Senhor diz que depois que o sacerdote fazia essa limpeza e colocava a cinza do lado, ele tinha que trocar novamente as suas vestes. E ele tinha que pegar aquela cinza e tinha que levar para um lugar limpo. Aleluia. Desceu aí na presença do Senhor, vestiu as vestes de linho já buscou orientação do Espírito Santo, já reconheceu que necessita, que precisa da ajuda dele, já reconheceu que você depende dele, já reconheceu que você, sem ele, não vai saber a direção certa, o equipamento certo, a forma certa de chegar a esse altar e arrancar essa cinza que está cobrindo? Agora eu quero te falar, tira essas vestes e vamos trocar de veste e vamos pegar essa cinza, vamos pegar esse pecado, vamos pegar esse orgulho, vamos pegar a falta de perdão, vamos pegar essa soberba, vamos pegar essa falta de oração, de jejum, vamos pegar essas fraquezas, esse sentimento, esse complexo de inferioridade, esse sentimento que todo mundo pode acontecer, mas comigo não. Remassu, remanto, shai. Verei, manasso de canta. Ramasso de ras. Qual foi a cinza que você tirou e colocou aí do lado do altar? Ramasso de canta. Verei, xará, surion de coma, namacheia. Ramasso de cantas. Tem gente que vai pedir perdão. Ele chega para pedir perdão, mas ele pensa, eu vou te pedir perdão, mas eu vou te falar o seguinte. Eu vou te pedir perdão, mas é o seguinte. Você fez isso, isso e aquilo. Foi por causa disso e daquilo que está acontecendo. Não, irmãos. Quando eu reconheço que eu falhei. Quando eu reconheço que eu fracassei, que eu falhei. Eu chego diante do meu Deus ou diante da pessoa que eu falei. E eu tenho que ser humilde. Para falar, eu falhei, eu errei, me perdoa. Pedido de perdão não tem justificativa que acompanha ele. Pedido de perdão é pedido de perdão. Eu falhei. Eu fracassei, eu errei contigo. Jesus, Deus, eu falhei. Eu errei com o Senhor, eu fracassei. Perdoa na minha fraqueza. Perdoa os meus pecados. Perdoa o meu erro. Não tem que justificar, eu falei, Jesus, mas foi porque fulano pisou no meu pé. Eu fracassei, mas foi porque meu esposo não ajudou, minha esposa não ajudou. Eu fracassei, foi porque os meus filhos fizeram isso. Não. Reconhece que você falhou e não tem justificativa dos nossos erros, nossos pecados. Não tem justificativa. Eu errei, eu falhei, eu pequei, me perdoa. Aleluia. Se eu chegar com justificativa, vai continuar com cinza sobre a brasa. E a brasa não vai poder acender. Se eu continuar com justificativa diante de Deus, ou diante do meu próximo, vai continuar com brasa. E o Espírito Santo de Deus não vai poder estar contigo, te ajudar. E o fogo não vai poder continuar ardendo continuamente sobre o altar. Aleluia. Reconhecer as nossas fraquezas diante do Senhor. Reconhecer que eu sou orgulhoso, orgulhosa. Não tem justificativa.
Oh, Jesus, eu sou assim por causa do meu passado, a minha infância, os meus pais, o lugar com que eu fui gerado, a família que eu cresci, ou que eu fui abandonado. Deus sabe a sua história. Eu reconhecer as minhas fraquezas, as minhas misérias diante de Deus. Reconhecer que eu sou pobre, necessitado, que eu preciso dEle. Reconhecer que eu sou fraco mesmo, que eu sou falho. Não tem justificativa que eu sou assim por causa do meu passado. Não tem justificativa que eu sou assim, foi por onde eu criei. Fui abandonado. Não tem justificativa. Porque eu quero te dizer o seguinte... que quando, a partir do momento que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, que eu criei que Ele é Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele é Pai, a minha história, Deus perdoou os meus pecados, de onde eu nasci, de onde eu vim, a minha nacionalidade, a minha raça, a minha cor, isso não tem nada a ver, porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, o sangue de Jesus me purificou, me lavou, me perdoou, e Jesus me aceitou, e uma nova história está sendo escrita. Aleluia! Não tem justificativa pela natureza, o jeito de ser, porque hoje eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que reconhecer que somos falhos. Jesus, eu falhei. Eu sou fraco, necessitado, dependente do Senhor. Me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda na minha fraqueza. E a palavra do Senhor diz que na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas Ele só vai aperfeiçoar se eu reconhecer, sem dar aquela justificativa. Eu sou fraco, Jesus, porque meu pai era assim, minha mãe foi assim. Eu não consigo firmar, eu não consigo largar esse pecado, eu não consigo largar esse eu, porque vem de geração. Não, a sua geração hoje é geração eleita, é povo santo, é povo lavado, é povo remido. É povo que foi comprado com o sangue de Jesus. Então, se eu olhar para a cruz, se eu olhar para Jesus, eu vou conseguir. Eu sou capaz de vencer. Eu sou capaz de lutar contra a minha carne, os meus desejos e vencer. Mas em Jesus, aí o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Porque eu sei que eu não posso, mas tudo Ele pode. Eu sei que eu não sou, mas Ele é. Eu sei que eu não posso, mas Ele pode. E o motivo disso é que hoje você está aqui. O poder dele quer se aperfeiçoar na sua fraqueza, na nossa fraqueza. Mas para ele se aperfeiçoar, eu tenho que reconhecer as minhas misérias, as minhas fraquezas, sem justificativa. Eu falhei, eu errei. Eu sou assim, Jesus querido, mas eu não aceito essa situação, porque hoje eu sou filho do Senhor, eu sou comprado, eu sou lavado, eu sou remido e purificado pelo sangue poderoso de Jesus. As coisas velhas se passaram, as coisas do passado ficou para trás, e agora é tudo novo, é construção nova. Só que muitas vezes eu não quero deixar as ruínas. Eu quero edificar, aproveitando um pouquinho das ruínas. Eu quero edificar o altar. Eu quero construir. Não, vou aproveitar, economizar. Economiza não, irmão. Na presença do Senhor a gente não economiza. Na presença do Senhor a gente gasta. Na presença do Senhor a gente não economiza tempo, a gente não economiza joelho, a gente não economiza lágrima, a gente não economiza adoração, a gente não economiza louvor, a gente não economiza adoração. Na presença do Senhor a gente gasta joelho, a gente deixa as lágrimas cair. Na presença do Senhor a gente gasta a nossa voz em adoração a Ele. Aleluia. Então o sacerdote pegava aquela cinza, colocava ali do lado,
E ele tinha que trocar as vestes dele e levar para um lugar limpo. Aleluia. Eu te convido a pegar essas vestes, trocar elas, pegar essas cinzas que nós estamos tirando aqui hoje e levar para o pé da cruz, levar para Jesus, que é um lugar limpo, aonde nós depositamos toda essa cinza que tem atrapalhado, toda essa imundícia que tem nos impedido de deixar o fogo arder continuamente o altar. O único lugar limpo é o pé da cruz. O único lugar limpo hoje é a presença de Jesus. O único lugar limpo é você depositar todas as suas fraquezas, todas as suas misérias, todos os seus pecados, os seus questionamentos, é aos pés de Jesus. Porque lá tem purificação, lá tem perdão, lá tem remissão de pecado, lá tem sangue que lava e purifica. Cheia. Oh, glorioso Deus. Aleluia. E o fogo tem que arder continuamente. Mas primeiramente eu tenho que fazer a limpeza. O fogo foi aceso por Deus. E o fogo está aceso. E o sacerdote adentrava ali. E o sacerdote tinha que fazer a limpeza. Depois que o sacerdote fazia a limpeza, que levava a cinza e colocava lá no lugar limpo, o sacerdote voltava para organizar o altar e para oferecer uma nova oferta. Aleluia. Deus de maravilha. Para que o fogo sempre arderá sobre o altar. O outro cuidado, irmãos, que nós temos que ter com o nosso altar, além da limpeza, é reparar o altar. O altar tem que ser reparado. Nós olhamos para a palavra do Senhor no livro de Reis, capítulo 18, versículo 30, vai falar sobre o desafio de Elias com os profetas de Baal. Nós sabemos que Elias ali desafiou os profetas de Baal para que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus que eles tinham que adorar. E Elias pede para os profetas de Baal, não, vocês primeiro pode arrumar, fazer a parte de vocês, do jeito que vocês quiserem aí, vocês podem fazer, eu aguardo tranquilamente aqui. E a palavra do Senhor fala que os profetas de Baal foram lá e fizeram os rituais dele, e pelejar de todas as formas, e tentar de todos os jeitos. E o fogo não desceu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas quando chega a hora de Elias, depois que eles tentaram, tudo não desceu, pode fazer você. O fogo não consumiu, não desceu. Aí nós vemos que Elias chega, e a primeira coisa que Elias faz, ele olha aquele altar, e ele manda, não, vamos reparar esse altar aqui, vamos organizar. O altar está rachado, as pedras estão desencontradas, as pedras não podem ser lapidadas, mas elas podem se encaixar. Vamos encaixar essas pedras aqui, vamos organizar essas pedras aqui. E Elias manda organizar todo o altar para que é oferecido o sacrifício ali. Só que antes dele oferecer, para que o fogo caia, ele fala assim, agora vocês vão vir e vão trazer as talhas de água e vão jogando aqui. Mas água no altar para o fogo consumir, mas como? Tem como? Aí Elias manda eles trazerem a água, e eles vão despejando a água, e a água vai, vem água, e vem água, e vem água, até que é o ponto que Elias falou, chega de água. Quando Elias falou assim, chega de água, o altar estava todo molhado de água, que a água encharcou o altar, e ela corria em volta do altar. Aí, Elias olhou tudo aquilo, analisou, agora está perfeito. Agora está pronto para que o fogo possa cair, para que Deus possa responder. E ali ele põe a oferta e clama ao Deus de Israel,
e o Senhor desce do céu, porque é Ele que coloca fogo sobre o altar, e Ele desce fogo do céu e consome toda aquela oferta, aquele holocausto que estava sobre o altar, e a palavra diz que Ele consumiu toda a água que estava em volta naquele altar, e o fogo consumiu aquilo. Aleluia. O sacerdote tinha que chegar, organizar o altar, e ele tinha que colocar mais lenha ali para que o fogo pudesse continuar aceso. O que eu quero te dizer, a palavra do Senhor quer dizer aos nossos corações nessa noite. Irmãos, eu tenho que fazer a limpeza, mas eu tenho que reparar o meu altar. Eu tenho que ver se as pedras, eu tenho que ver se a minha vida está em harmonia, se a minha vida está em comunhão, se as lenhas estão colocadas, se não tem rachadura. Onde tem rachadura, não permanece presença do Espírito Santo. A água simboliza a presença do Espírito Santo. Altar não reparado, altar trincado, altar que não está reparado, onde as pedras não estão encaixadas, onde não há harmonia, onde não há comunhão, onde não há presença do Espírito Santo, o fogo não desce e não consome. A água simboliza a presença do Espírito Santo. Altar rachado, altar que precisa ser reparado, a presença do Espírito Santo não permanece. O fogo desce, o fogo não tem como o fogo descer. Nós, o altar espiritual de hoje, temos que estar encharcados pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que reter a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ser encharcados de tal modo que quando Deus vir com a presença dEle, ela tem que me incendiar, ela tem que permanecer em mim, e ela tem que alcançar todos que estão à minha volta, todos que estão na minha presença, aqueles que estão na minha casa, os que estão no meu trabalho, os que estão no ônibus, os que estão na escola, aonde quer que você esteja. Quando vir a presença do Senhor, que o fogo descer, tem que alcançar não somente o seu altar, mas todos que estão à sua volta. E o fogo vai consumir e vai permanecer aceso. Mas para que o fogo consumisse ali a oferta de Elias, para que Deus respondesse ali, o altar tinha que estar reparado, tinha que estar encharcado da presença do Senhor. Tem necessidade de reparar esse altar aí? Está trincado? Tem vaga entre essas pedras? Não está em harmonia, carne, espírito, pensamentos, atitudes, decisões? Obediência. Encaixa essas pedras, repara o altar, para que o fogo possa consumir não somente você, mas todos que estão ao seu redor. E o sacerdote, ele reparava o altar, ele tinha que organizar as lenhas. A nossa vida, irmãos, tem que estar com as lenhas que acendem o fogo organizadas. Quando a gente acende uma fogueira, um fogão a lenha, né? Porque a gente foi criado na fazenda, a gente tem mais intimidade com o fogão a lenha. O fogão a lenha, para acender, você tem que pôr as lenhas, tudo assim, ó. Aí ele acende, né? Tem uns gente que é especialista para acender. Aí ele acende. Só que ele vai consumindo, aí ele vai consumindo a lenha, ela vai apagando. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá pegar e juntar elas de novo para que o fogo possa continuar. Senão ele vai diminuindo, diminuindo até apagar. Assim é nas nossas vidas. Eu oro hoje, jejuo hoje, faço uma vida de propósito hoje, recebi a bênção, irmãos. Recebeu a bênção, glória a Deus, que felicidade. Mas as lenhas têm que continuar organizadas. Tem que continuar orando, tem que continuar jejuando, tem que continuar colocando ali a lenha da santidade, tem que continuar colocando a lenha da obediência, tem que continuar organizando a lenha para que o fogo possa continuar aceso e consumir a oferta que você oferece ao Senhor. Aleluia, talvez você está oferecendo algo para o Senhor, talvez você faz a sua oferta, talvez você ofereça a sua adoração, talvez você tenha oferecido um jejum, mas as lenhas não estão organizadas para que o fogo possa continuar aceso.
Tem que ter organização, as lenhas